Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Esse é o tema da campanha do Detran do Maio Amarelo deste ano. É a 8ª edição do projeto que une sociedade civil e órgãos governamentais em busca de um trânsito mais humanizado e seguro. Apesar de ter um mês específico para debater o tema, a educação deve ocorrer ao longo de todo o ano e desde cedo, ou seja, as crianças precisam ser educadas para conviver no trânsito. No ano passado, por causa da pandemia, a campanha foi realizada de forma digital em todo o país. Mas este ano, apesar da pandemia, com a volta às aulas na rede particular, o Detran DF vai levar espetáculos teatrais, contação de histórias e repentistas para algumas escolas particulares. O maior objetivo é reduzir os acidentes e mortes no trânsito. A campanha também quer chamar a atenção sobre como a impaciência e a intolerância refletem nas atitudes das pessoas quando estão dirigindo. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o diretor de Educação de Trânsito do Detran, no Distrito Federal, Marcelo Granja. Olá, Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Falar desse tema que é tão importante, né, para todos nós. Eu estava fazendo aqui, fazendo essa abertura aqui, e eu estava pensando como as pessoas são intolerantes no trânsito, né, Marcelo? Eu acho que o trânsito a gente consegue perceber o grau justamente dessa tolerância, da paciência e da própria educação, né? Sim. Às vezes as pessoas se colocam como pedestre, uma pessoa extremamente educada, cortês, mas às vezes entra no carro, né, e consegue mudar totalmente, né? Em função talvez até da própria situação de tirar o atraso no trânsito, né, dentro do veículo. Então a gente tem trabalhado muito. E quando a gente fala do Maio Amarelo, é interessante resgatar que quando foi criado, e por que maio, por que amarelo, né? Maio porque foi o mês que a ONU definiu a década, né? Que foi 11 de maio de 2011, né? Quando ela definiu a década. E aí ficou o mês de maio para justamente essa análise, de analisar como os países estavam em relação a essa redução. A década, a proposta era uma redução de 50%, né? Dentro dos 10 anos. Então seria de 2011 a 2020. E o amarelo por conta do alerta, né? A própria cor amarelo no trânsito é atenção, né? Alerta. Então ficou Maio Amarelo para essa reflexão em relação aos acidentes, em relação às posturas, né? A postura no trânsito. E como tema desse ano, né? Que reflete muito essa questão do seu comportamento, né? O que você pode fazer para melhorar isso tudo? Então o trânsito é feito por todos, né? Interessante. E o que a gente conseguiu ao longo dessa década? Então, se nós pontuarmos Distrito Federal, claro que o Brasil inteiro, né, e cada estado fez um trabalho muito interessante, mas no Distrito Federal, o Detran, o DR, PRF, né, e todos os órgãos que estavam envolvidos nesse processo, nós conseguimos fazer uma redução muito expressiva. Nós reduzimos 61% até 2020. Claro que a gente, contando com a pandemia, né, poderia talvez a redução não ser tão expressiva, mas nós sabemos que reduzir 61%, sabendo que a frota do DF ela aumentou, né, de uma forma muito intensa ao longo desses anos, né? Então foram 10 anos em que a população cresceu, a frota cresceu e mesmo assim nós fizemos a redução em 65% de números reais, né? Ou seja, vítimas que deixaram, né, de ter a situação de risco, de óbitos, né, no trânsito. Interessante. Eu tenho aqui um levantamento. No Distrito Federal, em 2019, 254 pessoas morreram no trânsito, número bastante expressivo. Em 2020, esse número caiu para 170, mas qualquer vida que se perde, a gente lamenta. Claro. E em 2021, já foram 21 vidas. Ou seja, a gente verifica que está tendo uma redução, né? Sim. A ideia é justamente a gente fomentar essa perspectiva de atenção em relação ao condutor, né? E uma coisa que o departamento tem trabalhado muito é a humanização do trânsito, né? Então, o trânsito, ele tem que ser visto de forma humanizada e até as opções. Hoje nós sabemos que boa parte dos nossos adolescentes, né, eles às vezes não pensam em serem condutores, né? Nós tivemos isso há alguns anos atrás, se a gente pegar a própria década de 60, né, na criação de Brasília, Brasília foi feito dentro dessa concepção da cidade do automóvel, né, com vias largas. Hoje nós sabemos que o resgate para o pedestre, né, como a gente tem hoje as calçadas mais largas, a própria questão da faixa de pedestre, a gente tem trabalhado muito a faixa de pedestre. Pegar aqui temos alguns materiais educativos que trabalham justamente esse comportamento, né? E o tema é bem
proposital, né? Quem dirige para, o pedestre usa. Então, esse respeito ao pedestre. Hoje nós temos um número muito grande de faixas de pedestres, né? E a gente pode trabalhar essa referência em relação à circulação segura. Então, tudo isso a gente vai construindo esses modais, né? Por exemplo, o ciclista, essa percepção do ciclista. Nós temos um número elevado em termos de quilometragens, né, para o ciclista. Hoje nós temos quase 586 quilômetros, né, de ciclovias. Então, sabemos o número de ciclistas que tem aumentado. E isso tudo é uma provocação dessa consciência atual, né? De respeito, de civilidade e de uma mudança do espaço físico. Brasília, ela está se tornando uma cidade onde, se nós pegarmos a concepção da década de 60 e hoje, é uma cidade completamente diferente, né? Onde as vias de veículos estão reduzindo para dar espaço para as calçadas, para dar espaço para as faixas de pedestres, né? Então, é isso que nós queremos, a Brasília do futuro e esse respeito. E com isso nós temos vários projetos. E o mês de maio é um mês de grande reflexão em relação a isso. As mudanças, a percepção de cada um em relação a qual é o meu papel no trânsito, né? E como você colocou, algumas escolas já estão sendo retomadas com as aulas e a ideia do departamento é trabalhar também de forma lúdica, não só nas escolas. Por exemplo, o exemplo do repentista. Nós vamos estar ao longo de todo esse mês e ao longo do ano também com os repentistas nos bares, né? Então nós fizemos também um trabalho de chamamento público para chamar essas equipes, né, do grupo de teatro, de repentistas, contação de história, que é uma forma também de estar agregando ao trânsito os valores culturais, né? Então, são pessoas de Brasília que estão produzindo para o Detran, né? Então, eles vão trabalhar para que a gente possa ter, de forma lúdica, o comentário do trânsito, né? Então, a gente vai para a escola de forma lúdica, vamos nos bares também de forma lúdica, e é tentar atrair a atenção das pessoas, aonde estiverem, né, para que possam perceber as consequências do trânsito, e que depende de cada um, de cada ato, né, de cada postura. E, assim, um erro pode ser fatal, né? Sem dúvida, sem dúvida. Marcelo, nós falávamos aí sobre essa consciência, né, que as pessoas precisam ter no trânsito, que às vezes um segundo ali de distração vale uma vida e tantas coisas que podem acontecer. A pessoa pode ficar na cadeira de roda, pode deixar outras pessoas na cadeira de roda e é algo irreversível, né? Não tem como você voltar atrás. Quais são hoje os principais fatores de risco no trânsito? A gente costuma dizer que são 3 fatores de dispersão, né? São os fatores mais, assim, que a gente poderia colocar também como risco, né? Os riscos eminentes, né? Que é justamente a questão da alcoolemia, né? E nós temos todo um trabalho referente para a alcoolemia, o celular, o uso do celular é um outro fator de dispersão e velocidade. Então, são esses 3 fatores. Mas se nós pontuarmos hoje, em função da população, né, dos jovens e da tecnologia, o celular tem sido um grande fator de dispersão. E quando a gente coloca assim, fator de dispersão, às vezes as pessoas falam, não, mas é rapidinho. O fato dele baixar os olhos para teclar ao celular, ou mesmo para ouvir, ou ver uma mensagem, né, ou verificar aquela pessoa que está chamando ali quando ele está tocando, essa questão de segundos, você vai andar quilômetros de forma cega, né? Ou seja, é como se você fechasse os olhos e continuasse dirigindo. E aí é aquela situação, é um pedestre que entrou na frente, é um ciclista que também está na via, né? É o veículo que parou na frente, ou pela própria questão do semáforo, então você fica totalmente cego. E é isso que nós colocamos. O fator de dispersão hoje, e dependendo da velocidade que você está, imagine você baixar esse olhar numa via de trânsito rápido, ou numa rodovia, ou mesmo numa via coletora, né, que a gente pega aí em torno de 50, 60 km por hora, né, como uma arterial. São situações em que você está no perímetro urbano e que você vai ficar conduzindo de forma cega por alguns minutos. E esses segundos que sejam, né, vamos colocar aí nem um minuto, mas segundos que sejam, você pode ter sim um envolvimento grande em acidentes. Aí vem essa questão da consciência, né, e essa busca. Então, dentro da programação do Maio Amarelo, o que a gente está tentando trazer é justamente essa referência da conscientização individual. É a pessoa pensar não só em si, mas pensar no outro. O que ele pode gerar para o outro, né? Além da situação da própria condução do seu veículo, né? Você às vezes está com um filho, você está com entes queridos dentro do carro. E essa perspectiva mesmo de ter um olhar de conscientização, de respeito e responsabilidade. Marcelo, às vezes quando a gente tem que dar alguma notícia, e não é raro, você sabe melhor do que eu, a gente tem que dar notícia de que uma mulher foi atropelada e morta, uma criança que estava na bicicleta foi atropelada e morta e o motorista
fugiu sem prestar socorro. Muitas vezes eu fico pensando quem está por trás ali, sabe? Às vezes não é nem uma má pessoa. Às vezes é uma pessoa que muitas vezes estava ali no celular, muitas vezes saiu para uma balada, bebeu além da conta. É óbvio que, por uma questão humanitária, o que quer que aconteça, você tem que parar para prestar socorro, mas quem somos nós para julgar, né? Claro. Você tem que parar para prestar socorro, até porque aquele socorro pode salvar aquela vida. Mas eu fico pensando, você falando tudo isso aí, o quão a gente precisa ser responsável no trânsito. Isso. A gente costuma dizer muito assim, que às vezes você tem aquele termo pejorativo, né, do infrator, né? Mas o infrator do trânsito são pessoas do bem, né? Então a gente coloca muito, vamos pegar o exemplo do celular, né? São pessoas que estão atuando, trabalhando, às vezes são profissionais da área de saúde, vamos pegar agora a situação da pandemia, às vezes estão saindo de um plantão, se dedicaram ali muito tempo, mas pelo descuido, por aquela questão do hábito, né? E aí vem o trabalho da educação, é a gente quebrar os paradigmas, quebrar essa referência dos hábitos no trânsito. Entrou no carro, se desligue. Entrou no carro, até porque você não vai poder resolver nada ali. E você vai sim poder causar um risco muito maior, né? E há uma tentação, então assim, talvez não é importante você deixar o carro, o celular no banco de trás, né? Exato. Você tentar colocar no silêncio. Você criar mecanismos, porque é tentador mesmo. O celular está ali, é um vício que a gente tem. É o tocar, né? Às vezes as pessoas falam, eu vou colocar no silencioso. Então eu tenho que resolver mas ele, isso às vezes, agora, né? Isso. E às vezes ele vai ali tremer um pouquinho e você fica ali, não, eu vou olhar. Então é isso que a gente tem que trabalhar. E a gente está tentando fazer isso dentro do próprio programa, né, de educação anual, mas agora com esse foco no Maio Amarelo. É alertar a população, né, e essa consciência mesmo do risco. O risco está iminente e depende de cada um, né? E são pessoas comuns que podem se envolver no acidente, vir a matar, né, vir a sequelar, não só outros como a si mesmo, né? Quantos acidentes as pessoas ficam vitimadas, o próprio condutor, né, e às vezes numa paraplegia. Então, essa é uma grande referência que nós colocamos no processo educativo, né? Todos nós podemos estar propensos a essa situação de risco. O que nós temos que ter a consciência é como minimizar o risco. E aí vem algumas posturas e atitudes, né? Com certeza. E aí, falando sobre a questão da lei seca, que foi um divisor de águas, né? Eu lembro quando veio a lei, os empresários, a gente vai falir e tal, enquanto que vários outros países já estavam a anos-luz lá na frente, né? Exatamente. E a gente percebe, gente, como que as pessoas bebiam e era normal dirigir, né? Então, assim, a gente percebe que... E as sequelas e riscos, né? Riscos. Tinham sequelas gravíssimas. Gravíssimas. E, assim, hoje foi o melhor a ser feito. E, cara, pega um aplicativo um aplicativo, né? Exato. Eu costumo dizer até que toda essa situação da lei seca, ela trouxe novos olhares Gerou, e ramos, né? Gerou um emprego aí, né, para todos os aplicativos, né? Hoje nós temos assim, vários aplicativos. Mas é caro, cara, é uma multa de 2 mil, quanto que é a multa? A multa pode chegar a 2 mil e pouco, sem contar que você pode ter processos penais. Então você pode chegar até 5 mil. E sem contar que você pode matar alguém, que você pode morrer, que você, né? A gente costuma dizer que pagar até 5 mil, vamos supor, né, numa perspectiva aí de reincidência, mas o pagar você ainda consegue pagar. Agora, você tirar a vida ou perder a vida, né, isso não tem preço. E é essa a grande referência que nós colocamos. Sim, né? sim. Para essa conscientização. E a questão da alcoolemia, nós colocamos muito essa dispersão em que as pessoas não percebem o risco. Porque você começa a tomar e você vai perdendo aos poucos essa referência. E achando que está bem, né? Achando que está bem. Eu tô ótimo. Um óculos de realidade virtual que a gente coloca para dar essa conotação da pessoa embriagada, né? Então a gente coloca uma linha, a gente tem um trabalho também feito em alguns bares. E a pessoa coloca o óculos e aí fala assim, nossa, mas para eu estar vendo desse jeito eu tenho que estar muito embriagado. Não, verdade, não. Na verdade, não, porque quando a pessoa começa a beber, ele já perde a consciência, assim, de referência, né, de distância. Então os movimentos vão ficando mais lentos. Aquela reação de acionar o freio que poderia ser por segundos... O imprevisto, né? Ele vai demorar mais. Aí vem a colisão, o atropelamento, por quê? O tempo, ele acaba ficando mais lento, né? Há um retardamento dos movimentos em função disso. E aí tem toda aquela... O álcool tem suas etapas, né? Tem a etapa da euforia e depois vem a sonolência e cansaço, né? Quantos acidentes ocorrem? Porque as pessoas acabam cansadas
dormindo, mas também por efeito do álcool, né? Então, são situações em que a gente tem colocado muito para tentar trabalhar. Não é simplesmente o fato da pessoa falar, não beba e dirija, né? Não é só falar essa frase, mas é mostrar para as pessoas as consequências e como ele pode trabalhar isso de uma outra forma, né? É difícil? Não sei, né? Eu realmente não costumo beber e ter essa questão, né, da direção, nunca tive esse problema. Mas é colocar para as pessoas que têm essa referência de que, eu vou só beber socialmente. Não existe beber socialmente. Não. A pessoa bebeu, ele está sujeito, né, a perder o controle da dosagem, da quantidade. Então a gente coloca, se você se programou, ou mesmo que você não tenha se programado, deixe seu carro onde estiver, né? Peça para alguém buscar, mas não se arrisque. É muito mais fácil. E a tolerância é zero mesmo no trânsito. Exato. Um copo de cerveja que seja, uma taça de vinho, é tolerância zero. Você já vai ter, você pode não ter um processo penal, né? Mas você já vai ter o seu processo administrativo, independente do grau, né, de algo que você ingira. Por quê? Isso foi feito todo um trabalho em estudo. Tem alguns países que também colocam tolerância zero, tem outros que não, mas a grande referência é que a partir do momento que você começa a ingerir bebida alcoólica, pode ser que você perca essa noção, né? Até quando? As pessoas falam, não, mas eu tenho total controle. Que total controle? O que é o total controle para você? O seu total controle pode ser que você já está alegre, né? Você não perceber que você já está com a dosagem e que está gerando para você essas dispersões, essa reação mais retardada em relação ao movimento. Então, a gente tem trabalhado bastante isso, principalmente nos nossos cursos, nas próprias abordagens nos bares, né? Fazer essa reflexão de que você bebeu, qual é a situação? E o óculos ajuda muito isso para a gente mostrar para as pessoas esse grau de referência, né? Ela perde a noção da linha. Uma coisa simples, que é andar em cima de uma linha, né? Você já não consegue. Bacana, né? Bacana. Marcelo, a gente está aqui com o Código de Trânsito Brasileiro. Esse ano, o Código sofreu significativas alterações, né? Foram cerca de 70 alterações. Exato. Nós tivemos aí, em média, né? Essas alterações que trouxeram para o Código uma referência a algumas necessidades, né? E outras, alguns estudos que demonstraram que, dentro da própria realidade da população brasileira, ela facilitaria a própria aplicabilidade da lei. Né? Então, foram alterações bem expressivas em algumas situações. Então, a gente pega desde o processo de obtenção, né? O processo para tirar a carteira, com algumas pequenas mudanças. Tivemos a própria questão da renovação, da CNH, a questão da cadeirinha, onde foi incluído também a questão da estatura, né? Antes só existia peso e idade. Hoje nós temos também a estatura da criança para andar no banco da frente. Você pode especificar um pouquinho para a gente? Que ainda claro, tem dúvidas? Claro. O que você considera assim, mais significativo assim, nessas mudanças? Se nós pontuarmos, vamos fazer uma referência aí da criança, né? Vamos pegar a criança e o código, né? Legal. Então, hoje foi introduzido a referência da criança dentro da estatura. Então, para que a criança possa andar no banco da frente... Antes era 10 anos, 10 banco anos. de trás. Isso. Banco de trás. Dentro do banco da frente só a partir dos 10 anos, né? E existia, claro, toda uma deliberação em relação aos assentos, às cadeirinhas, mas não tinha estatura. E hoje a gente trabalha muito essa questão da estatura, porque às vezes a criança tem uma estatura e ela não era observada, era só a questão da idade, né? E nós sabemos que hoje a criança pode ter uma estatura maior, independente da idade, né? Aí, nesse caso, ela já pode se tiver 1,45... Acima de 1,45, ela já poderia estar indo no banco da frente. Porque qual é a grande referência? O cinto não vai mais pegar no pescoço. Então, ela não precisa de um assento de elevação, né? Ela já consegue estar tranquila com o próprio cinto, sem que o cinto possa lesioná-la. Né? E as cadeirinhas? As pessoas também têm muitas dúvidas com relação ao assento, à cadeirinha. Então, hoje a gente tem a questão da idade. Realmente, a grande mudança, não houve alteração em relação aos procedimentos de cadeirinha. Continua a própria previsão da resolução. O que nós tivemos foi a estatura para trabalhar essa transição entre o banco de trás e o banco da frente. Certo. Né? Mas continua as mesmas regras, o bebê conforto, a cadeirinha e o assento de elevação dentro da mesma realidade de faixa etária. Uma das coisas que foram importantes em relação à alteração foi também a condução da motocicleta, né? A criança antes era com 7 anos, hoje é a partir de 11 anos, né? Para a criança poder andar na moto. Então, hoje, até para a criança se firmar mais, né? Nós sabemos que a criança com 7 anos, ela ainda está muito vulnerável, né? Então, foi uma mudança também de segurança para a criança, né?
Eu vejo aqui que também a própria renovação da CNH... Exato. E validade de 3 anos, como é que é isso aqui? Hoje nós tivemos uma alteração em relação à faixa etária, né? Antes nós tínhamos faixas etárias bem definidas. Você tirava a carteira e até você chegar em torno de 65 anos, você tinha de 3 em 3 anos, né? Ou, desculpe, de 5 em 5 anos e acima de 65, de 3 em 3 anos. Hoje, você tem uma ruptura, você tem uma idade intermediária. Então, você vai ter a renovação da CNH a cada 10 anos até 49 anos. Tá. A partir de 50 anos até os 69 anos, aí seria de 5 em 5. Mas essa primeira faixa etária até 49 anos... 10 anos. Seriam 10 anos. E a partir dos 70 anos, aí sim que ficam de 3 em 3. E essa questão da... Então, se abrir um prazo maior para renovação. Essa questão da pontuação também foi algo que gerou uma certa polêmica, né? Em relação à situação da pontuação. Porque o que foi verificado? E aí foram alguns pedidos, claro que nós temos toda uma análise, né? O que eu costumo dizer, que independente dessa pontuação, que foi criado 40, né, os 30 pontos e os 20 pontos, tem uma referência em relação às gravidades, né? O que a gente tem que estar muito atento. Eu costumo dizer que a pontuação, independente dos pontos, nós temos que buscar, e primando pela educação, primar pela referência de risco. Quando o Código estabeleceu as gravidades, nós temos as infrações gravíssimas, as graves, as médias e as leves, foi na conotação de risco eminente. Tá. Então, se a gente pega uma infração leve e uma gravíssima, o risco eminente com certeza está na gravíssima, por isso que ela se chama gravíssima. Né? Então, vamos pegar uma situação de uma gravíssima. Eu estou cruzando um semáforo, né? Então, eu estou com o meu veículo e eu estou ali vendo o sinal verde. E a pessoa vai e arrisca avançar o sinal verde. A pessoa... vermelho. O sinal vermelho, né? Eu estou no meu sinal verde, mas o sinal está vermelho num cruzamento. A pessoa se arrisca a passar no sinal vermelho. Eu estou vendo o sinal verde, eu vou passar, né? Então, o risco é iminente ali. Porque a pessoa que avançou, ela vai encontrar outro, porque o sinal está verde para o outro. O avanço do sinal vermelho é gravíssimo. É gravíssimo. Então, só para a gente mostrar um pouquinho como o Código trabalhou as infrações, né? Então, a gente coloca essa situação para o próprio condutor, né? Então, que ele procure ter uma atenção, não em relação às situações do gravíssimo, grave, né? Que é isso que a pontuação veio fazer, mas é perceber o risco. E se você está no trânsito, a gente costuma dizer o seguinte, a pessoa, às vezes a pessoa fala, eu não sabia que era uma infração. Mas no fundo, eu costumo dizer, se a gente tivesse uma câmera e pudesse filmar a pessoa, a primeira reação de um infrator, seja grave, gravíssima, média ou leve, é olhar para o lado. Para ver se alguém está vendo. Alguém está vendo. E aí, seja um agente da autoridade de trânsito ou mesmo a comunidade. Nós temos alguns países que a comunidade, ela já faz uma grande referência, né? Ela já buzina, ela já chama atenção. No Brasil, nós temos ainda a figura do agente da autoridade de trânsito, não necessariamente a comunidade. Mas nós já temos alguns locais que a comunidade já cobra, né? A comunidade já buzina, o próprio pedestre, quando passa, reclama, olha, por que você não parou? Né? Chegaremos um momento onde a nossa própria consciência vai despertar, né? E que a gente não esteja mais preocupado, até porque quando eu faço essa reflexão, se a pessoa olhou para o lado, ele sabe que é uma infração. Então, ele fez no risco, se arriscando. Então, é diminuir o risco. Nós minimizarmos as situações e, com certeza, nós vamos ter um trânsito mais seguro e depende de cada um, né? Depende da consciência individual. Agradeço demais sua participação, viu? Foi muito importante o nosso debate. Obrigado. Foi um prazer estar aqui e poder estar levando para a comunidade, né, essa questão principalmente do Maio Amarelo, da questão do respeito e responsabilidade, e praticar. Vamos praticar tudo isso que nós colocamos, isso né? Mesmo. É um exercício individual. É verdade. Obrigada, viu? Obrigado, você. O Band de Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite o seu fim de semana. Te espero sábado que vem. Tchau, tchau.